esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações, espero que esteja bem. Agora a gente vai entrar na nossa próxima matéria, que é a fotossíntese. Nós dividimos então a nossa aula de fotossíntese em duas. Essa primeira, que eu chamei de primeira etapa, que nós vamos falar um pouco de maneira geral sobre o que é a fotossíntese, e a segunda aula, que nós vamos ver as reações químicas propriamente ditas. Eu destaco aqui que é de extrema importância saber o ciclo de Calvin, que é similar, a gente tem o ciclo de Krebs na respiração celular, a gente tem o ciclo de Calvin na fotossíntese. Então, é muito importante saber que é o ciclo da ribulose 1,3-difosfato, que é uma enzima extremamente importante para a vida, e para o funcionamento da fotossíntese. Então, sem mais delongas, vamos dar início, então, à nossa aula. Então, primeiro vamos ao conceito. O que é fotossíntese? É o processo de síntese das moléculas orgânicas na presença de luz. Essa reação aqui, que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, eu espero que saibam de cor, porque em muitas questões caem sobre essa reação aqui, então você tem que bater o olho e tem que saber que está falando da reação fotossintética, está falando da fotossíntese. Então, é importante saber essa reação. Esse é o primeiro toque que eu dou para vocês, que é de extrema importância. E aí, chama atenção para o seguinte: todos os organismos fotossintetizantes são autotróficos, mas nem todos os autotróficos são fotossintetizantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo mundo que faz fotossíntese é autótrofo, produz o próprio alimento. Mas nem todo autótrofo é fotossintetizante. Nós vamos ver isso mais para frente no final da aula, tá? Então, atenção quanto a isso. No caso das plantas, as plantas são autótrofas fotossintetizantes, beleza? Que é o nosso ponto-chave. Então, quais os organismos realizam fotossíntese? A gente tem as plantas, que é o caso clássico. A gente tem também algas e tem as cianobactérias, esses aqui lá no reino dos protistas e aqui no reino Monera. Então, a gente tem essas figuras aqui que a gente vai estudar mais para o final da nossa aula, mas é importante a gente lembrar que não são só as plantas que fazem fotossíntese. Antes da gente falar da fotossíntese propriamente dito, é importante a gente falar sobre algumas propriedades físicas da luz. Vocês vão estudar isso lá com muito mais ênfase na física, mas é importante a gente ter algumas definições aqui que são chave para o nosso conceito. Primeiro, o que é luz? A luz é uma radiação eletromagnética que se propaga em ondas, como qualquer radiação eletromagnética. Então, essa é a definição de luz que a gente vai ter. A luz, então, ela vai transportar alguns pacotes de energia, que a gente chama de fótons. Esses fótons aqui que são chave na primeira fase da fotossíntese, a chamada fase clara, tá? E aí, é importante a gente lembrar que a luz visível é uma pequena parte do espectro eletromagnético, de 400 a 700 nanômetros, que vai da luz violeta até a vermelha. Então, só isso aqui é a luz visível. O resto você tem comprimentos de onda que você não consegue enxergar, beleza? Então, não é à toa que são as 7 cores do arco-íris. A energia, então, contida em cada fóton, isso aqui é muito importante, é inversamente proporcional ao comprimento de onda. O que isso significa? Isso significa que quanto maior a energia, menor é o comprimento de onda. E quanto menor a energia, maior é o comprimento de onda. Isso é ser inversamente proporcional, certo? Tá com dúvida? Para aí e confere o conceito para não errar. Isso aqui tem que saber, beleza? Então, seguindo, a gente tem aqui, os raios gama, os raios X, que aqui a gente não consegue ver, o raio ultravioleta, que a gente também não consegue, e aqui o infravermelho. Aqui
é a luz visível, né? Os 7 tons que a gente consegue ver. Aqui as ondas são longas, né? E aqui as ondas muito curtas. Aqui o comprimento que a gente consegue ver. Aqui no caso das plantas, né? A luz, então, é absorvida e vai ser transmitida. Tem uma parte que também é refletida como em qualquer local que a gente não consegue ter 100% de aproveitamento energético. Certinho? Então, isso aqui, né? Agora que a gente fez uma breve definição física, a gente pode começar a falar de biologia. Então, clorofila e os pigmentos acessórios. O que é a clorofila? Essa aqui é a clorofila, né? Então, ela tem aqui um anel complexo com um átomo de magnésio no centro e uma cadeia carbônica hidrofóbica. Então, aqui a gente tem essa ligação, a gente tem o magnésio aqui. É por isso que o magnésio é tão importante para as plantas, para a sobrevivência delas. É um mineral-chave para a sobrevivência das plantas, exatamente por ele ser o anel central da molécula de clorofila, né? Então, tem o anel central aqui, depois vem uma longa cauda hidrofóbica, tá? Eu não vou cobrar a molécula de clorofila, mas vocês precisam conhecê-la caso venham a se deparar com ela numa prova, mas não precisa sabê-la de cor, não. Você precisa saber que ela tem uma região central com magnésio. Isso precisa saber, isso aqui que está em destaque. Certinho? Qual que é a função da clorofila? Óbvio, absorção de energia luminosa, né? Porque é ela que vai fazer a absorção da energia luminosa, que é chave, portanto, para o processo fotossintético. E nós temos 2 tipos de clorofila, a clorofila A e a B. A clorofila A absorve no espectro do verde e do azul, e a clorofila B absorve mais na faixa do vermelho. Então, a luz azul e vermelha são preferencialmente absorvidas por eles, né? Então, a gente tem aqui, ó, clorofila A e B, elas fazendo a absorção, né, no tom aqui do azul indo para o verde, né? A gente consegue ver a clorofila A e a clorofila B fazendo aqui a absorção nesses 2 tons. Então, aqui são os espectros de absorção das clorofilas A e B. Então, aqui a gente consegue perceber inclusive como que acontece, como se dá essa absorção aqui, ó, em termos de porcentagem, né? Então a gente consegue ver que é uma grande quantidade de luz que é absorvida nesses tons de cores, né? Então, seguindo, esses pigmentos acessórios que nós vamos ter, eles absorvem os fótons de comprimento de onda que a clorofila não consegue absorver. Como assim? Então, aqui tem uma ação do espectro da fotossíntese. Então, tem a clorofila B. Então, a gente tem aqui o beta-caroteno. O beta-caroteno, observa aqui, ó, no comprimento do verde, ele consegue absorver bem. Você tem a ficoeritrina, né? A clorofila A aqui, clorofila B. Então, você tem os carotenoides, né? Que é o beta-caroteno. Então, o que vai acontecer? A ação espectral da fotossíntese, a gente já conhece, e a gente tem esses pigmentos acessórios, né? Que vão ajudar na absorção do comprimento de onda que a clorofila não consegue absorver. Então, a gente tem aqui, né, beta-caroteno, a gente tem a ficoeritrina e a gente tem a ficocianina. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, por conta da ação desses pigmentos acessórios, uma absorção interessante aqui, por exemplo, na faixa do verde, né? Então, a gente consegue perceber aqui uma absorção grande na faixa do verde e aqui, né, onde a gente já sabe, né, do azul e do vermelho. Beleza? Então, seguindo, a gente tem a folha, a parede celular, a célula clorofilada, o núcleo, o vacúolo, cloroplasto. A gente tem o cloroplasto, membrana externa, interna, estroma. E aí a gente tem o grânulo, o tilacoide, então, que vai formar a nossa membrana do tilacoide, que tem o complexo antena. Então, voltando aqui. Esse é o esquema de uma moléculazinha de clorofila, né? É o complexo antena. Então, aqui, nesse momento, a gente vai ter a clorofila e a formação do complexo antena, aqui o magnésio, e a luz, então, é absorvida pela complexa estrutura do anel da clorofila. Então, é nessa estrutura aqui da clorofila que a luz é absorvida. E a cauda? Essa cauda aqui prende a clorofila à membrana do tilacoide, então ela fica desse jeito aqui. Então, os descobridores, vamos dizer assim, achavam que isso aqui parecia uma antena, por isso que isso aqui tem o nome de complexo antena.
Então a gente tem a cauda hidrofóbica aqui que prende a clorofila membrana do tilacoide e a luz é absorvida aqui nessa estrutura que fica voltada para cima. E aí nessa estrutura toda, então, ligada com o rabinho aqui embaixo, é que você vai ter a absorção da luz acontecendo. E aí você tem uma proteína aqui no centro da reação, nós vamos ver isso depois, mas é importante a gente identificar primeiro essa questão físico-química. Tá claro, então? Então, tá com dúvida? Tem que entender essa aula para entender a próxima. A próxima tem uma exigência maior de detalhes, que nós vamos falar especialmente do ciclo de Calvin. Beleza? Então, seguindo. Visão global do processo fotossintético. Eu vou dizer agora, de forma geral, como acontece esse processo fotossintético. Aqui a gente tem as chamadas reações de claro, aqui as chamadas reações de escuro. Então, a luz bate aqui está dentro do cloroplasto, o fluxo de elétrons nos tilacoides, aí tem a molécula de clorofila, chega a água, libera o oxigênio e aí pega o hidrogênio. Muito importante isso daqui, eu vou falar sobre isso mais vezes na próxima aula em especial, mas durante muito tempo isso aqui cai muito em exames vestibulares, que é de onde vem o oxigênio que sai na fotossíntese, né? Porque a gente aprendeu lá no ensino fundamental que na fotossíntese tem a absorção lá do gás carbônico e tem a liberação do oxigênio. O que geralmente todo mundo coloca? De onde que vem o oxigênio? Do gás carbônico. Não é, tá errado. Não é daí que vem. Vem da molécula de água. Isso é questão que cai, isso tem que saber. Então é na quebra da molécula de água que vai utilizar esse hidrogênio aqui, que nós vamos falar daqui a pouco, e é liberado o oxigênio aqui na reação de claro. Nós vamos ver com mais detalhe na próxima aula, tá? Então, é da molécula de água que sai o oxigênio, não pode vacilar. E aqui, né, a gente vai ter esse fluxo de elétrons, né, com esses elétrons mudando de estrutura aqui nos tilacoides, e isso gera ATP. Então, a gente tem aqui o ciclo do ATP, que tem ADP mais piruvato, ADP mais P, então aqui está gerando ATP, então aqui gera a energia necessária para o ADP e o P conseguirem se juntar, gerando ATP. Essa energia vai ser usada aqui no ciclo de Calvin, liberando ADP mais PI. Então a gente tem aqui, ó, o ADP mais PI precisa do fluxo energético aqui, da quebra dessa molécula de água, para conseguir ter essa energia para se juntar e formar o ATP. E esse ATP ser fornecido para o ciclo de Calvin, que acontece no estroma, que aí vai utilizar o CO2, que a gente já aprendeu lá no ensino fundamental. Então, a água é quebrada aqui nas reações de claro, que nós vamos ver com mais detalhes, liberando oxigênio, e o hidrogênio vai ser usado aqui também, ó, vai ser usado na fase escura. Então, a energia dessa quebra vai ser fundamental para juntar o ADP mais o PI para formar ATP, para fornecer para o ciclo de Calvin, que vai ser no estroma. O fluxo de elétrons ou reações de claro são nos tilacoides e as reações de escuro são no ciclo de Calvin, que acontece no estroma. Aí você tem, então, essa energia forma ATP, fornece ATP para o ciclo de Calvin, e você tem a liberação do hidrogênio da água aqui, né? Libera um H+. Então você tem o NADP pega esses hidrogênios, né? Porque são dois, então o NADPH mais H, o NADPH2, e aí você tem o ciclo do NADPH2, que eles vão fornecer hidrogênio aqui para o ciclo de Calvin, e aqui vai formar os açúcares ou glicose, né? Para a planta conseguir sobreviver na formação das estruturas para sua sobrevivência. Então você tem o NADP está esperando, o hidrogênio vem da água, NADP mais H2, esse NADPH2 vem aqui, o ciclo do NADPH vem para o ciclo de Calvin, libera esse hidrogênio aqui dentro, e aí nós vamos ver na próxima aula todas as reações que tem aqui dentro, que vão utilizar essa energia do ATP e vão utilizar também o hidrogênio para a produção dos açúcares, ou da produção especial da glicose. Então, o CO2 é aqui que ele vai ser utilizado. Então, nós temos a utilização da água nas reações de claro e nós temos a utilização do CO2 nas reações de escuro. As reações de claro, que é o fluxo de elétron, acontece nos tilacoides, e as reações de escuro acontecem no ciclo de Calvin, acontece no estroma. Então, tilacoide, reação de claro, estroma, reação de escuro. Isso aqui tem que saber. Então, estuda isso daí, presta atenção no ciclo, porque isso vai ser cobrado por mim e isso cai nos exames
que vocês vão fazer fora daqui, como vestibulares e Enem, beleza? Então, seguindo, etapa fotoquímica, que é a fase clara, né? A gente tem aqui, ó, as moléculas de clorofila, o complexo antena, né? Embebido na membrana do tilacoide, e aí tem o fóton, então, pulando aqui, gerando energia. O elétron excitado vai para o aceptor de elétrons. Então, você tem um centro de reação da clorofila A. A energia, então, proveniente do fluxo de elétrons, que vai ser captada para a síntese da ATP. Então, essa energia aqui dos elétrons passando de molécula para molécula de clorofila gera a energia que precisa para essa reação aqui, ó. Então, o fluxo de elétrons que gera a energia necessária para formar o ATP, tá? Então, isso aqui, ó, é o aceptor de elétrons. Aqui a gente vai ter essa formação energética, né? A energia necessária para a síntese do ATP. Então, a etapa escura, né? Primeira coisa, ela é chamada de etapa escura porque ela não precisa dar luz para acontecer naquele exato momento, né? Só que não quer dizer que ela não aconteça na presença de luz. Então, esse conceito é um conceito errôneo, mas a gente usa ele para deixar claro que a primeira fase é uma fase que precisa de luz solar e a segunda acontece com ou sem luz solar, mas acontece também com luz solar, tá? Então tem que ter atenção nisso. Então nós temos que a etapa escura é a produção dos açúcares, ou produção da glicose a partir do gás carbônico. E onde que acontece? No estroma, eu já falei isso. Então, essa fase enzimática acontece também na presença de luz e utiliza ATP e NADPH dos tilacoides, que nós acabamos de ver lá durante as reações luminosas. Então, você tem a etapa fotoquímica, que é a etapa que precisa de luz, e a fase enzimática, que acontece no estroma. Então, isso aqui acontece no tilacoide, isso aqui acontece no estroma. E eles são ligados aqui pelo ciclo do NADPH2 e o ciclo do ATP. Então, nós vamos explorar com mais detalhes isso daqui na próxima aula, tá? Por hora, é importante a gente compreender o que está acontecendo. Então, a gente precisa entender o processo para a gente ver os detalhes. Então, a gente está sendo apresentado a reação da fotossíntese nessa aula e na próxima aula nós vamos detalhar a reação fotossintética, certinho? Então, vamos lá. Então, continuando. A gente já viu aqui, né? A gente tem na etapa enzimática o ciclo de Calvin, nós vamos ver que ele se divide em 3 etapas. A fixação do CO2, a produção dos açúcares e a regeneração da rubisco, ou da ribulose bifosfato, que eu falei no início da aula. É uma das enzimas mais importantes da natureza. Você tem que saber o que é a rubisco. A rubisco, ou ribulose bifosfato, é a enzima fundamental para a vida no nosso planeta, porque sem ela não tem a fixação do CO2, não tem a produção de glicose, não tem como as plantas ou seres autótrofos sobreviverem. Isso é muito importante, então tem que ficar atento, tem que saber o que é a rubisco. Tranquilo? Tá claro? Tá com dúvida? Para o vídeo, volta, vai com atenção, vai anotando aí para facilitar a sua compreensão. Certinho? Então vamos lá. Então, outro importante detalhe que nós vamos falar nessa aula, sobre os fatores limitantes da atividade fotossintética. Taxa relativa de fotossíntese. A intensidade da luminosidade, ó, existe um valor ótimo para a atuação da rubisco, até esses 40 graus. Depois disso tem a desnaturação das enzimas. Lembra que nós falamos sobre desnaturação das enzimas na nossa segunda aula? Então, a rubisco é uma enzima, portanto, ela também sofre esse risco de desnaturação em temperaturas muito altas, né? Então, acima disso, a enzima não funciona e, por consequência, a planta pode morrer. Certinho? Bom, taxa relativa de fotossíntese por concentração de gás carbônico. Como ela utiliza, né, a rubisco precisa ela vai fazer a síntese do gás carbônico para a produção da glicose, então a gente pode pensar que, quanto maior a quantidade de gás carbônico, melhor, certo? Não, errado. É por isso que o efeito estufa, ele causa num primeiro momento um aumento da produção fotossintética das plantas e depois paralisa. Por quê? Porque a concentração de gás carbônico, observa esse gráfico aqui, ó, à medida que ele vai aumentando, aumenta a fotossíntese até um ponto ótimo. Depois disso, as enzimas rubisco são saturadas, e aí a quantidade é sempre a mesma. Então, você fica refém dessa situação, certo? Atenção nisso daí. Então, a gente está falando agora de fatores limitantes para a fotossíntese. Temperatura. Acima dos 45 graus, mais ou menos, começa a desnaturação de enzimas.
concentração de gás carbônico, tem uma quantidade ótima, acima disso satura as enzimas rubisco e não aumenta a quantidade de fotossíntese com o aumento do gás carbônico, tem uma quantidade máxima. Outra coisa importante, intensidade luminosa. Então, não há uma intensidade chave. Então, quanto mais luz eu colocar, maior vai ser a minha fotossíntese. Está certo? Não, está errado. Você tem uma quantidade máxima. Acima dessa quantidade máxima, satura o fotossistema e a quantidade de produção fotossintética é sempre a mesma. Veja que é muito similar o gráfico de concentração de CO2 de intensidade luminosa. É claro que a intensidade luminosa vai ter a ver com a etapa fotoquímica e aqui com a etapa escura ou etapa enzimática da fotossíntese. Mas ambas sofrem uma relação parecida, que é de saturação na concentração de gás carbônico ou de intensidade luminosa. Certinho? Então, atenção nesses detalhes aí para não fugir do que você precisa compreender. Então, vamos lá. Temos também aqui a quantidade de CO2 consumido na fotossíntese pela intensidade luminosa. A gente tem o ponto de compensação luminoso, que é quando você tem a taxa de respiração e taxa de fotossíntese iguais. Nesse ponto aqui, a planta é como se ela estivesse parada, mas claro, ela não anda, mas parada que eu falo no sentido de não crescer, de não fazer mais nada. E aí, você precisa, na verdade, que você tenha uma taxa acima disso, porque se o seu gasto com respiração for maior que a energia que você produz, a chance de você morrer aumenta. Então a planta precisa ter uma taxa de fotossíntese acima da taxa de respiração. Por que da taxa de respiração? Porque a taxa de respiração é a quantidade energética que ela gasta. Certinho? Então essa é a situação que a gente tem. Então a gente tem aqui um ponto de saturação luminoso, que é essa taxa de fotossíntese que a gente já viu pela intensidade luminosa, mas essa quantidade precisa ser maior que a taxa de respiração, para a planta poder crescer, para a planta poder sobreviver, vencendo então esse limite, que é um limite imposto por essa taxa respiratória, que é um gasto de energia. Beleza? Então ela tem que produzir mais energia do que ela gasta com respiração, senão a equação não fecha e a planta morre. Tá certo? Então atenção nisso daí. Quimiossíntese. Então, é o ponto em que respiração e fotossíntese se igualam em algum ponto do dia. É o ponto de compensação. Ponto de compensação fótico ou luminoso. É esse ponto aqui que nós acabamos de falar. Ok? Atenção nesses gráficos, tá? Esses gráficos costumam cair. É importante ficar de olho nisso. Então, ainda falando aqui sobre a quimiossíntese, né, a gente tem chamadas plantas de sol e de sombra. As chamadas plantas heliófitas são aquelas que requerem muita luz solar. Por quê? Porque tem um alto ponto de compensação fotossintético. É por isso que ela precisa de muita luz. Já as plantas umbrófitas precisam de pouca luz solar. Por quê? Porque ela tem baixo ponto de compensação. Então o excesso de luz pode ser ruim para ela. Então isso explica porque a gente tem plantas de sol e plantas de sombra. Beleza? Bom, agora a gente tem, é importante a gente comentar, a fotorredução brevemente, que é a fotossíntese bacteriana. Isso aqui cai muito raro. É muito raro isso aqui cair em exame externo. Né? Então a gente vai pegar o exemplo aqui das bactérias púrpuras do enxofre, né? As sulfobactérias são um bom exemplo, que tem um tipo de fotossíntese que a substância que vai doar elétrons não é a água, é o gás sulfídrico, é o H2S. E nesse processo produz enxofre e não gás oxigênio. E elas são anaeróbia estrita, pois o oxigênio inibe a produção de pigmentos fotossintéticos. Então aqui, nas sulfobactérias, a fonte do carbono é de novo o gás carbônico, a fonte de energia é de novo a luz do sol, mas o doador de elétrons não é a água, é o H2S, é o gás sulfídrico. Então, nesse caso aqui, o que eles vão ter? Eles vão ter a produção de enxofre e liberação de água. Então aqui, nesse caso, são bactérias, portanto, anaeróbias estritas, porque o oxigênio inibe a produção desse pigmento fotossintético. É por isso que as sulfobactérias são, portanto, anaeróbias estritas. Por isso que elas não podem ter contato com o oxigênio, porque senão inibe a produção do pigmento fotossintético. Então ela não consegue produzir alimento. Tá claro isso daqui? Isso é muito importante para a gente entender
o que está acontecendo com as sulfobactérias e por que elas são anaeróbias estritas. Elas não conseguem sobreviver na presença de oxigênio. Tranquilo? Então, beleza. Agora, falando da quimiossíntese, né, esse título tinha aparecido de forma equivocada ao longo da nossa apresentação, são as bactérias quimiototróficas, né, que realizam a oxidação de compostos inorgânicos como fonte de energia para a síntese de substância orgânica a partir do gás carbônico. Tem a bactéria de enxofre oxidante, os metanótrofos, as bactérias nitrificantes, as bactérias ferrooxidantes. Então, todas elas aqui, ó, elas fazem oxidação de composto inorgânico como fonte de energia. Todas elas fazem isso. As nitrosomonas, né, a gente tem aqui, ó, elas vão fazer isso com o NH3 na presença de oxigênio, liberando energia. Então, todas essas aqui, Nitrobacter também, a gente vai ter, então, gás carbônico mais água, mais energia, formando composto orgânico mais oxigênio. Essa aqui é a fórmula da quimiossíntese. Quimiossíntese cai? Muito raro. Muito raro. Tanto os quimiototróficos quanto a quimiossíntese é muito raro de acontecer, mas é importante você conhecer para saber do que a gente está falando. Tranquilão? Então, ok, a gente encerra essa primeira aula. Fica de olho aí para você sacar tudo de fotossíntese assistindo a nossa próxima aula. Fica aí que já já a gente está de volta. Valeu!